E novos rumores revelam como pode ser o Kang de Dinastia Kang. Ou melhor dizendo, como podem ser os Kangs de Dinastia Kang. Eu te explico depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de Dinastia Kang, que é um filme que está prometido, está oficializado, vai ser a primeira parte de um filme duplo, assim como foi Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, teremos Dinastia Kang e Guerras Secretas. Mas vamos focar em Dinastia Kang, que tem esse nome, Dinastia Kang, quer dizer que Kang deixou várias gerações de novos vilões. Então o título já indica alguma coisa aí, já indica uma ancestralidade do Kang, o Conquistador. Beleza. E agora esses rumores estão dizendo que teremos não só um, nem dois, mas 3 Kangs como vilões de Dinastia Kang. É realmente uma dinastia. São realmente os descendentes do cientista original, descobridor do multiverso, que nós devemos ver lá no Loki, segunda temporada, Victor Timely, que deve ser o tal do cientista original, que descobre o multiverso, fica maravilhado pelo multiverso, quer trocar informações, ciência, quer usar o multiverso para o bem, mas na verdade o multiverso é usado como uma arma e é usado como uma forma de guerra e de domínio de toda a realidade. Ok, teremos então a Dinastia Kang, 3 Kangs como vilões, e segundo esse rumor, os Vingadores vão ter que se dividir em 3 grupos para combater os 3 Kangs. Isso gera uma coisa que a gente podia ter já deduzido do final de Quantumania, de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, onde aparece no pós-crédito esses 3 Kangs reunindo um exército de Kangs menores, de Kangs espalhados por vários universos. Mas esses 3 me parecem ser os líderes desse movimento, como se fosse uma facção, um exército dentro dessa guerra multiversal. Foram esses 3 Kangs que exilaram o vilão de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Então são os caras pica, são os caras chefe. São os 3 Kangs mais poderosos do momento, do pedaço, que uniram forças, fizeram uma aliança, fizeram um triunvirato para ganhar a guerra do multiverso. E agora estão recrutando outros Kangs para o seu grupo. São eles Immortus, Ramatut e Centurion, que todos os 3 têm participações como variantes do Kang nos quadrinhos. Resta saber como o Kang dos quadrinhos vai ser convertido para live action dentro do universo CM, dentro da história que está se pretendendo contar. Como eu disse aqui, os quadrinhos eles funcionam como inspiração para o cinema. O cinema, a relação do cinema com os quadrinhos não é a mesma com a literatura, que você não pode mexer no final do Conde de Monte Cristo. Você pode mexer no final, no meio, do começo de qualquer quadrinho, deturpar, juntar um com o outro. É muito mais livre. Os próprios quadrinhos, a própria mídia quadrinhos dá essa liberdade. Por serem histórias que vão se modificando com o tempo. Um universo que vai se modificando com o tempo. São 80 anos de história, né? Não é só um livro. Existe o romance Batman. E esse vai ser convertido para cinema. Não tem muito de onde puxar mais histórias. Não, no caso tem história pra caramba. Beleza. Então é preciso primeiramente saber a diferença do Kang Conquistador nos quadrinhos e de Kang Conquistador que será apresentado no cinema. Não dá para esperar que seja o mesmo. Segundo, é preciso entender que Kang não é Thanos e Thanos não é Kang. Thanos foi o primeiro grande vilão do UCM. Thanos foi aquele vilão construído aos poucos, que ficou na dele, mandava seus capangas resolver as paradas. E ele ficava só observando, até que ele chega e fala, deixa que eu resolvo. E aí ele aparece como uma grande ameaça, vamos combater Thanos. Thanos não é Kang. Por quê? Kang são vários Kang. Kang não pode ser mirado como o vilão. Existem várias versões desse mesmo personagem
que vão dar trabalhos múltiplos para os Vingadores em maior e menor periculosidade. Muita gente reclamou lá de Quantumania. Porra, o Kang é derrotado por um monte de formiga. Aquele Kang que parecia ser muito poderoso, que parecia que ia balançar, que parecia que ia ser o novo Thanos, foi derrotado por um personagem lá do B, da Marvel. Então esse vilão não vale nada. Esse é o problema. Falando isso, a gente tá pensando em Kang como se fosse Thanos. E Kang não é Thanos. Aquele Kang que apareceu, interpretado pelo Jonathan Majors, no Homem-Formiga e Vespa, é um perdedor. Ele tem a tecnologia de ponta do Kang, mas ele é um inútil. Ele é um cara que perdeu a Guerra Multiversal, ele é um cara que foi exilado. Ele é um Kang da segunda divisão. É por isso que ele foi derrotado tão fácil. Ele já tinha sido derrotado antes. Mas é muito importante, então, não concluir que todos os Kangs serão assim. Teremos Kangs mais poderosos que aquele, mais inteligentes, mais astutos, com mais recursos. E teremos Kang piores que aquele também. Teremos Kang que vão ser uns completos imbecis. Não é o caso desse trio. Esse trio tá pintando que serão as grandes ameaças desse filme. Mas não se encerra nesses três. Pode ter um maior ainda. Kang é uma possibilidade, ele não é uma invariabilidade. Quando Thanos diz que ele é inevitável, ele quer dizer que a importância dele é fundamental para o jogo. Quando Kang diz que é uma possibilidade, ele não é uma ameaça em si só. A existência do multiverso é uma ameaça. E é isso que está faltando, a Marvel focar mais um pouco e deixar isso mais claro para dizer que o Kang não é um vilão fajuto. O Kang pode ser vários tipos de vilões. E esse é o medo, essa é a ameaça, que não acaba. Você derrota um, tem outro, derrota um, tem outro. Nesse filme terão 3. E tá pintando que esse filme não vai acabar bem, assim como foi Guerra Infinita. Daí que eu tô dizendo, pode ser que a gente surpreenda com esse vilão e na hora que a Marvel resolver, aí vale pro roteirista. Eu acho que teremos uma ameaça, não um vilão, mas uma ameaça muito interessante, consistente, que pode gerar muitas situações dramáticas pro futuro. Mas tudo depende de quem tá escrevendo a história, de saber jogar com esses personagens, com as possibilidades que esses personagens entregam. Fizeram muito bem com Thanos, que era uma figura, que era fácil você colocar um adesivo lá e falar assim, esse aqui é o grande vilão. O público geral entendia na hora. Ah, tá, então esse é o vilão, esse é o Darth Vader, esse é o Esqueleto, esse é o Vingador, esse é o Comandante Cobra. Agora, quando você tem um vilão que não tem rosto, que tem vários rostos, é muito mais difícil entregar isso pro público geral. E aí precisa de um esforço de roteiro. E os caras estão de greve, não é à toa. É para serem bem pagos por esse serviço que eles vão ter que fazer, que não é fácil. Entregar para o público geral um vilão sem face, um vilão que pode ter múltiplas versões e que você não consegue mirar, travar a mira nele. É um grande desafio de Dinastia Kang e eu torço, espero e confio que vão conseguir resolver e vão conseguir entregar filmes que realmente deixem a gente de queixo caído. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.